Boa noite a você que acompanha a programação da Rede Vida em todo o Brasil. É a Rede Vida mobilizada na 59ª Assembleia Geral da CNBB na etapa presencial. Fizemos ampla cobertura, você se lembra, amigo telespectador, no mês de abril tivemos a etapa virtual. E agora, essa semana, a presencial da 59ª Assembleia dos Bispos. Estou aqui com dois queridos amigos da Rede Vida, Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Cuiabá, vice-presidente da CNBB, Dom Edson Damian, bispo de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Dom Mário, como foi a pauta hoje? O que o senhor destacaria desse dia intenso, essa terça-feira intensa de trabalhos? Boa noite, Paulo. Boa noite, Dom Edson. Boa noite a todos. E, de fato, um segundo dia de trabalhos contínuos, né, muito intenso, em que o destaque é aprimorar a nossa convivência, como você disse, nesta etapa presencial, né, desde 2019, maio de 2019, nós não vínhamos até Aparecida, São Paulo, para esse encontro, essa convivência, essa celebração e para os debates e aprovação de documentos necessários para a caminhada da Igreja no Brasil. Aprofundamos um pouco o nosso estudo no Estatuto, da atualização do Estatuto da CNBB, né? Os próximos dias virão outras etapas. Também nos debruçamos um pouco mais na questão do missal, né? Que estamos nesta Assembleia com a finalidade de aprovar o missal, a tradução do missal para a nossa Igreja no Brasil. E também hoje tomamos um primeiro momento nesta Assembleia presencial do estudo 114 da CNBB, que trata da Palavra de Deus. A intenção da nossa conferência é nos debruçar em estudos e propostas para que se torne um documento oficial também da nossa conferência. Dom Edson, como levar a Palavra de Deus numa realidade como São Gabriel da Cachoeira? Pois é que a Semina Verbi, a Palavra de Deus, ela chega antes dos missionários. O Espírito Santo chega antes. E nós temos um princípio que norteia toda a nossa pastoral no meio dos povos indígenas, que é o seguinte: a boa nova das culturas indígenas acolhe a boa nova de Jesus. Os povos indígenas, eles vivem valores humanos tão intensamente que são valores cristãos. Então, aqueles valores da vida comunitária, da partilha, do respeito à Mãe Terra, são valores profundamente humanos e também profundamente cristãos. Eu li um livro que me impressionou profundamente, que se chama A República dos Guaranis. Quando os jesuítas chegaram lá no sul do Brasil, eles viram que os índios tinham tudo em comum. Eles pensaram, no primeiro momento, nós vamos entrar na vida dos índios, viver como eles. E depois vamos introduzir o nosso modo de viver na Europa. A propriedade privada, cada um ter a sua casa e assim por diante. Mas não foi preciso muito tempo para eles se darem conta do seguinte: os índios estão vivendo como viviam os primeiros cristãos, descritos nos Atos Apóstolos. Tinham tudo em comum, repartiam conforme as necessidades de cada um, de tal modo que não havia nenhum pobre entre eles. Aí os índios disseram, nós é que temos que viver do jeito deles. Então foi muito importante, foi uma das experiências evangelizadoras melhores sucedidas, a República dos Guaranis, lá no Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina e do Paraguai. Também lá em Roraima, lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente sente que os índios têm valores profundamente humanos que são cristãos. Então, o Evangelho ilumina a vida cristã, humana que eles levam. Numa mensagem, normalmente as assembleias têm uma publicação de uma mensagem ao povo brasileiro. Dom Mário, Dom Edson, como os povos originários podem ser colocados nessa mensagem? Olha, os povos originários, eles são colocados como protagonistas da sociedade de hoje. Porque é preciso olhar nos povos originários, não só nas suas necessidades, aquilo que é preocupante e é real, mas também olhar os povos originários como fonte de sabedoria e até mesmo de respostas
para a nossa sociedade de hoje. Não só para a Amazônia, mas para todo o nosso Brasil e América Latina. Então eu considero os povos originários uma fonte, digamos assim, inesgotável e que não podemos renunciar na elaboração das nossas mensagens. Então, completando o que disse o nosso caríssimo Dom Mário, na visita a Límina, que o nosso regional fez há pouco tempo, dia 20 de junho, nós tivemos um encontro com o Papa Francisco. E eu agradeci ao Papa Francisco o sínodo para a Amazônia. Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. E agradeci de modo especial a carta Querida Amazônia, que foi a exortação pós-sinodal, onde ele descreve os 4 sonhos: o sonho cultural, o sonho ecológico, o sonho social e o sonho eclesial. E o Papa, em seguida, ele tomou a palavra e disse: os povos indígenas, os povos originários, são eles que vão nos ensinar como cuidar da casa comum, como preservar a Amazônia, que está sendo tão devastada, tão destruída, porque são povos milenares. Naquela região de São Gabriel da Cachoeira, os indígenas, que são 23 etnias, ainda falam 18 línguas, é um patrimônio antropológico, cultural, linguística de primeira grandeza. Eles sabem como conviver com a Amazônia sem destruir. Tanto assim que na primeira visita a Límina, a primeira pergunta que o Papa Bento XVI me fez, disse: e o povo daquela região está destruindo muito a floresta? Eu disse: Papa Bento, é a região melhor preservada da Amazônia, porque é muito isolada, distante. Os madeireiros não chegaram, nem o agronegócio. Apenas 3% da floresta foi derrubada. Porque os índios sabem como conviver com a Mãe Terra, com a Amazônia, sem destruir. Eles sabem tirar aquilo que precisam, sem devastar, sem destruir. Então, eles são nossos mestres na ecologia, guardiões da Mãe Terra. De que forma que os indígenas, então, podem nos ensinar? O senhor falou do agronegócio, mas uma sustentação alimentar sem essa questão da depredação, sem essa questão da destruição. De que forma eles ensinam? Então, é interessante que em 2012, o IFAM, esse Instituto Brasileiro que cuida da cultura, eles declararam a roça dos povos indígenas do Rio Negro como patrimônio cultural do Brasil. Porque eles estão lá há 5.000 anos, eles sabem como cultivar a terra, plantando aquilo que produz e aquilo que é indispensável para a alimentação e a subsistência deles. As mulheres, principalmente. Os indígenas são aqueles que derrubam a floresta, queimam, e as mulheres são aquelas que plantam, cultivam, colhem para fazer os alimentos. A mandioca é a base da alimentação. Quando eu cheguei lá, em 2009, eu recebi a visita de uma ilustre senhora que, depois de uma meia hora de conversa, que eu descobri que era a Manuela Carneiro da Cunha. É considerada a mãe da antropologia aqui do Brasil. E que escreveu o primeiro livro, Os Índios no Brasil, uma obra de mais de 1000 páginas, claro, ela é organizadora. E ela disse: eu estou aqui em São Gabriel porque agrônomos da USP, da Unicamp, descobriram que os indígenas daqui conhecem aproximadamente 100 espécies de mandioca e sabem o valor nutritivo que tem cada um. Ela foi fazer um laudo antropológico da cultura das roças e principalmente da mandioca dos povos indígenas. Dom Mário, as questões sociais, eclesiais, e tem também as votações numa assembleia presencial. E nós não temos uma assembleia presencial desde 2019, no primeiro semestre. Então, 3 anos, quase 3 anos e meio. E aí, como fazer? Para ter a convivência, ter um êxito nas votações e, ao mesmo tempo, acelerar a pauta. Como é que é conseguir, assim, deixar tudo isso harmônico?
Então, a etapa presencial, ela é complementar da etapa online que fizemos. E muitas questões de debate, de estudo, de propostas, nós já fizemos encaminhamentos na etapa presencial, online, digamos, né, online, que foi lá em abril, e ao mesmo tempo, de abril até agosto, né, até o momento de hoje, foram feitas outras etapas também, através de e-mail, de consultas. Então, a gente procurou acelerar, né, os preparativos, os debates, para que aqui pudéssemos fazer o debate final, as conclusões finais, com as propostas finais também. E até hoje, não ontem e hoje, que nos debatemos sobre as temáticas em pauta, isso tem dado resultado, né? A gente espera que até sexta-feira se consolide tudo aquilo que está sendo o programa e a pauta da temática da nossa Assembleia. Todo mundo está colaborando e a gente está muito otimista de poder não concluir na sexta-feira com toda a programação já estipulada. Agora, como é que fica, por exemplo, para a organização do senhor? Porque o senhor termina a Assembleia aqui, aliás, mal termina, você já tem que viajar. Coincidiu agora o final da Assembleia com o início da viagem para a visita ad limina, tanto o regional do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Oeste 1 e Oeste 2, que é o nosso regional lá no Mato Grosso. Então, a nossa viagem é no final da tarde da sexta-feira. Ficaremos aí no período da manhã, mas na missa de conclusão, às 18 horas, na sexta-feira, né, nossos regionais não estarão presentes. Mas a gente vai participar até o final para poder colaborar ao máximo com tudo aquilo que está sendo realizado. Essa Assembleia também teve essa particularidade, por exemplo, foi uma Assembleia, por coincidência, caiu na semana do consistório, né, com o Papa Francisco. Né? Como é que foi se reorganizar, ou se precisou fazer uma reorganização diante do consistório, uma convocação do Papa na mesma semana? Precisou se reorganizar ou não? Não foi necessário? Então, nós até queríamos alterar a data da nossa Assembleia para contar com a presença dos cardeais, né, os novos e os outros que já caminham conosco. Mas não era possível por questão de agenda, de hotel, agendas e passagem também dos bispos. Então, tivemos que manter a data já programada, que é esta que estamos realizando, mesmo com a ausência, digamos assim, parcial dos cardeais. A gente espera que até o final possa, pelo menos 2 ou 3, estarem conosco, né, nos dias conclusivos desta nossa etapa presencial. E de alguns bispos novos também que estão em Roma fazendo um curso dos bispos novos, não é? Tem razão, porque os bispos novos, tendo em vista aí os 2 anos de pandemia, estão fazendo 2 grandes encontros em Roma neste ano. Então são 2 etapas, né? Ou 2 grupos, melhor dizendo. Alguns já viajaram para essa primeira etapa, que parece-me que começa agora no dia 1º, e outros irão, após a nossa Assembleia, para participar do 2º grupo dos bispos novos lá em Roma. Dom Edson, um bispo novo que é designado para uma missão, por exemplo, na Amazônia, como foi o senhor? O senhor é do sul do país, né? Sou da Diocese de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, o arcebispo é Dom Leomar Brustolin. Então, o senhor missionário na Amazônia, como é que deve ser para o bispo, ou para o missionário, para o padre, até para o leigo, desempenhar essa missão com êxito? O que deve ter? Tem que ter o espírito missionário. Porque Roraima, onde eu fui a primeira vez, era a Igreja Irmã de Santa Maria. E foi interessante, por que se tornou Igreja Irmã de Santa Maria a Igreja de Roraima? Porque Roraima se tornou o campus avançado da Universidade Federal de Santa Maria. Muitos que se formavam lá, jovens professores, iam trabalhar em Roraima. A Universidade Federal de Roraima nasceu assim, no campus avançado da Universidade Federal de Santa Maria. Aí, então, se sentiu essa necessidade. Tantos de Santa Maria vão para lá, é bom que um padre daqui os acompanhe. Então, depois de ter trabalhado 6 anos a serviço da CNBB em Brasília, eu solicitei ao Dom Ivo que me permitisse ir a Roraima. Eu fui por 6 anos, acabei ficando 10, e quando devia voltar,
aí já me fizeram bispo para São Gabriel da Cachoeira. Então, são 23 anos na Amazônia. A gente chega na Amazônia e percebe tanta necessidade que a gente não sente mais saudade nem vontade de voltar. A família sofre, a gente sofre também um pouco, mas o bem que a gente pode fazer na vida missionária na Amazônia traz tanta alegria e tanta felicidade que a gente se sente em casa, se sente deslocado quando tem que viajar de volta para o país e para o estado de origem. E, Dom Edson, o senhor citou Dom Ivo Loschait, foi bispo de Santa Maria. A gente lembra aqui o fundador da Rede Vida, Dom Luciano. A gente vê aqui andando aqui em Aparecida, que há fotos, por exemplo, de Dom Helder Câmara com o Papa João Paulo II. Nesse reviver dos 70, que vai ter um momento aqui na Assembleia de uma homenagem pelos 70 anos da CNBB. O que significa, na sua avaliação, Dom Mário, como vice-presidente, hoje, o papel da CNBB hoje, levando-se em conta esses 70 anos de história? O que significa? É mais do que uma lembrança, né? Nós dizemos que é realmente fazer uma memória de toda essa história da nossa conferência, 70 anos, recordando várias pessoas, né? E, ao mesmo tempo, identificando que é uma caminhada de um serviço muito frutuoso à Igreja no Brasil e também à sociedade brasileira. Ao recordar, ao fazer memória desses 70 anos, nós, bispos, hoje, reassumimos esse mesmo compromisso, à luz do Evangelho, do anúncio do Reino de Deus, no seguimento de Jesus Cristo, como diz o documento de Aparecida, de um Jesus Cristo vivo, né, encontrar com Jesus vivo para um encontro vivo, dinamizando como testemunhas de Jesus, caminho, verdade e vida, aquilo que é muito precioso para a Igreja. É a vida das pessoas, a evangelização. E hoje, o que nos motiva muito na vivência e continuidade desses 70 anos? Não é só a história que recordamos com gratidão, mas é também o Papa Francisco que nos motiva para sermos uma igreja sinodal, para esse nosso caminhar juntos. Mais do que nunca, 70 anos que os bispos caminham junto entre si e também junto com o povo brasileiro, junto com a nossa igreja. Então, encher o coração da gente de muita alegria. Eu estou com 12 anos de experiência no episcopado e me considero assim, muito agraciado de poder, juntamente com os demais irmãos, poder celebrar a festa de 70 anos, sabendo que não é apenas um dever cumprido, mas é uma missão que se prolonga no coração e na vida do povo brasileiro. Dom Mário, Dom Edson, como ter essa opção preferencial evangélica pelos, a gente falou dos povos originários, pelos esquecidos, pelos pobres, e não ser confundido nesse mundo de polarização de hoje com posições políticas partidárias, né? Como trabalhar com isso? Interessante. Estamos fazendo uma mensagem ao povo brasileiro, que é importante nesta hora. E se recuperou um documento que se chama Exigências Cristãs de uma Ordem Política, para mostrar como a CNBB, durante toda a sua caminhada, ela teve essa preocupação de evangelizar o povo, envolvendo nas questões políticas, sociais, econômicas, que faz parte do Evangelho. A vida plena é o Evangelho que atinge o coração das pessoas e, ao mesmo tempo, nos ajuda a construir uma sociedade justa, fraterna, igualitária. Então, esses valores, eles são fundamentais nesta hora. Nossa democracia está em perigo, a Constituição não está sendo observada. Então, a Igreja, de novo, recupera essa memória, as exigências cristãs de uma ordem política, social, econômica, faz parte do Evangelho. Nosso Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, que ele escreveu durante a pandemia, ele dedica um capítulo inteiro sobre a política melhor, para nos dizer que a caridade cristã, ela também tem um compromisso social, econômico, político, que é construir uma sociedade onde
os direitos humanos de todos sejam respeitados, onde haja casa, teto e pão para todos. Os 3 T's do Papa Francisco, terra, teto e trabalho. Que é o lema também da 6ª Semana Social que está em andamento. Nesse aspecto, não da questão política, claro, a gente reconhece a igreja é apartidária, mas a igreja não ignora a vida política do nosso povo. Não por eleições, né, mas pela questão da cidadania. O que nos ajuda na nossa missão? É a doutrina social da igreja. Várias campanhas da fraternidade nos ajudam nessa dimensão social e até mesmo a recuperar a dimensão da verdadeira política como arte de governar para o bem comum. Como estamos agora na conferência, sobretudo com o CNLB, a Conferência do Laicato, né, a Comissão do Laicato, na questão de encantar a política. Então é possível você vivenciar a política sem rancor, sem ódio, mas com prazer de demandas e de construção de políticas públicas, porque o que é importante, à luz do que o Papa Francisco nos lembra na Fratelli Tutti, viver a fraternidade universal e pensar e gerar um mundo novo, pela religião, pela política e por todas as forças que nos unem e que nos levam numa direção de construir vida e vida em abundância para todos. Estamos chegando já à etapa final, temos mais 3 minutinhos nesse programa especialíssimo da 59ª Assembleia Geral aqui de Aparecida, na etapa presencial, segunda etapa desse ano, etapa presencial. Dom Mário, Dom Edson, vai até sexta-feira a etapa presencial, ali no final da tarde, aliás, com a missa às 18 horas, que a Rede Vida vai transmitir. Qual que é a expectativa dos senhores até sexta-feira, depois da missa, né, às 19 horas, no encerramento dos trabalhos? Dom Mário, qual que é a expectativa para o senhor? Olha, a nossa expectativa é que a gente consiga ter o tempo necessário para não levar adiante toda a pauta que está em questão. Né? O Espírito Santo está nos ajudando, a sua oração está nos ajudando muito, continue rezando por nós. Nós aqui também no santuário estamos rezando por você que está em sintonia conosco. Então a minha esperança é de que a gente vai concluir com muito êxito a programação e toda a pauta dessa nossa Assembleia. E que a gente continue vivendo esse bom espírito da sinodalidade. Estamos preparando o sínodo, a última etapa vai ser em outubro do ano que vem. Uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Essas 3 palavras, elas são fundamentais para o testemunho da igreja e para tornar uma igreja cada vez mais casa de portas abertas, acolhedora de todos, igreja em saída para abraçar todos e todas no seu coração. Dom Mário, ainda dá um tempo de perguntar com relação à pauta, né? Porque são muitas votações. Se por alguma situação não conseguisse cumprir até sexta-feira a votação, não é motivo de alarme, quer dizer, tem tempo, não precisa ter essa pressa toda, ou não? Olha, a questão do Estatuto e do Missal, a gente precisa concluir nesta Assembleia Presencial, porque senão ficará para uma outra Assembleia Presencial, que no caso será o ano que vem, no tempo pascal. Mas nós achamos, pela dinâmica de que está sendo realizada, não vamos realizar isso de maneira muito tranquila. E outras questões que não são tão urgentes, elas podem ser, pela aprovação da Assembleia, delegadas para o Conselho Permanente. Muito obrigado pela sua presença, Dom Mário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rede Viva, porque Cristo vive e somos suas testemunhas. Dom Edson, obrigado. Então, obrigado a você e essa oportunidade de a gente partilhar com você, meu irmão e minha irmã, a caminhada desta 59ª Assembleia Geral da CNBB. Dom Edson Damião, Bispo de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e o Arcebispo Dom Mário Antônio da Silva, vice-presidente da CNBB, foram os convidados ilustres de hoje. Rede Vida, o canal da família, liberdade para construir um mundo melhor.